Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Causa nostra Letícia, ora pro nobis. Eu vi recentemente que alguns canais neocons estão repostando alguns trechos da live do Padre José Eduardo, na qual ele diz que a fraternidade de São Pio X é, no mínimo, incoerente, e por via de tabela também a resistência. Porque não segue nem as prescrições de São Pio V, nem as prescrições de São Pio X, nem as prescrições da reforma de Pio XII por volta de 1954, a década de 50. Salvo engano, por volta de 1954, houve uma reforma na Semana Santa promovida pelo Papa Pio XII. E que nós seríamos hipócritas. Que se nós realmente fôssemos da tradição, como nós alegamos ser, que nós seguiríamos o missal de São Pio V, o missal de São Pio X, né, a reforma que o São Pio X fez, e por via de tabela também teríamos adotado a reforma da Semana Santa feita, promovida por Pio XII. A ele nós respondemos da seguinte forma: pedimos a Deus Nosso Senhor que nos ilumine, para que essa resposta não seja nada fora da doutrina católica e apenas confirme aquilo que é a doutrina de sempre, crida em todos os lugares, em todos os tempos e por todos. Seguimos o missal de 1962, porque, simplesmente, a Bula Quo Primum Tempore, quando ela fala da questão de que aquele rito deveria ser mantido ad perpetuum, e sanciona com que quem quisesse fazer adulterações, quem quisesse alterar a fé que estaria contida naquele missal, seria objeto da ira dos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, né? E praticamente anatematizou essa turma. O que é que vai acontecer? A reforma promovida por São Pio X é uma reforma orgânica. Suprimiu algumas coisas, suprimiu algumas coisas, mas continuou sendo uma reforma que veio de uma estrutura, né, pré-existente, que sempre confirmou na fé as pessoas. Então, a reforma de São Pio X é orgânica, objeto de uma atenção especial, porque era um Papa santo, São Pio X. O santo que abriu a Eucaristia para as crianças. Crianças de 7 anos, a partir de São Pio X, podiam comungar uma vez feita a devida catequese. Era um homem cuidadosíssimo com a liturgia. Bem, então o missal de São Pio V passou por uma reforma, né, no começo do século XX, pelas mãos de São Pio X. Depois disso, aconteceu uma reforma. Todo o rito da Semana Santa foi alterado. Aí o padre José Eduardo alega: olha aí, vocês dizem que Bonini, que foi o artífice da reforma da Semana Santa de Pio XII, ele fez a reforma e vocês não aceitam a missa nova, o novo missal de Paulo VI? Existem inúmeros testemunhos de que Bonini, apesar de constar o nome dele, ele praticamente não interviu em praticamente nada dessa reforma. E a comissão estava, na época, sob o escrutínio e a fiscalização, não é, de um Papa zeloso. Pio XII manteve uma extrema fiscalização sobre aquela reforma, que alterou algumas coisas da liturgia da Semana Santa. Se não me engano, a reforma foi em 1954. O que eu sei é que eu já tenho missais aqui final da década de 50, 56, 57, 58, que já trazem essa reforma já no seu corpo. Os primeiros missais que saíram, eu tenho, 1954, 55, após essa reforma, eles têm essa alteração da liturgia da Semana Santa fora do missal, para que fosse acompanhado com maior atenção. Depois ele foi incorporado, né, na liturgia da Semana Santa e ficou assim e permanece assim. João 23 fez a última grande reforma no missal de São Pio V.
né, chamado Missal Tridentino. Incluiu o nome de São José. Existe uma crítica muito grande porque o nome de São José foi incluído próximo dos mártires, ou colado ali com os mártires, né? No cânon ali, na oração eucarística, né? Cânon, oração eucarística. Do Missal de João 23. Houve a inclusão. Houve algumas leves supressões. Então lembre-se, Bonini praticamente não participou da reforma da Semana Santa na época de Pio XII. João 23 acrescentou São José, fez algumas supressões, alterou algumas coisas, mas era uma reforma orgânica. Manteve-se a lex orandi e lex credendi. Lex orandi e lex credendi. Como se reza é como se crê. Ok? Então, o que é que vai acontecer com o Missal de 1969? Você vai pegar um prédio quase todo praticamente, vai demolir esse prédio a picaretas, que é a missa, que vinha sendo até a de João 23, aquela missa sacrificial, propiciatória, né? E o que é que vai acontecer? Vai se demolir o prédio, pega uma pedrinha aqui ou outra, levanta um novo prédio, que não tem nada a ver com aquele, não é? É uma nova forma de lex orandi. Sim, foi demolido quase tudo. Foi fabricado, é um rito fabricado. Praticamente de 70% a 80% da missa nova não tem nada a ver com a missa tradicional. Quase nada. Quase nada. E o mais gritante é o ofertório. A missa nova, feita agora sim por Bonini, e com Bonini à frente. E os 6 pastores protestantes, nós já vimos aqui, que os canais neoconservadores estão dizendo que foi durante o Concílio Vaticano II. Teve influência protestante no Concílio Vaticano II? Claro que teve a participação deles. Eles participaram também, ali, alegadamente, como observadores. Mas não tem nada a ver com a reforma litúrgica. O pessoal está confundindo, pensando que a missa nova ela foi implantada com o Concílio Vaticano II. Não foi. Foi 4 anos depois, em 69. Tá bom? 69, 4 anos depois. Por uma comissão nomeada pelo Papa Paulo VI. Tá bom? Se demoliu o edifício, vetusto, venerável, perene, né? É fruto de um progresso litúrgico que manteve inalteradas as suas raízes de lex orandi e lex credendi. O que foi que aconteceu? Demoliu-se esse prédio todo, não ficou quase nada, não ficou nada. Você pega uma pedra, junta nesse monstrengo que chama-se Missal de Paulo VI, cujo texto de introdução do Missal, né, a Introdúcio, não fala em termos expressos do teor sacrificial da missa. Né? Enche de névoa. Tanto que foi tão escandaloso que tiveram que refazer em 1970. A reforma foi em 69, que foi o novo rito foi praticamente promulgado por Paulo VI, mas foi o trecho introdutório do Missal foi tão absurdo que em 70 eles tiveram que alterar. Porque tinha muita conotação protestante. Aí depois veio, em 70, eles opa, o que é isso aqui? Tiveram que refazer. Então, não me venham com essa conversa, não. Ninguém cai nisso, não. Ninguém cai, não. Tá bom? É isso. A missa nova, ela é ecumênica. Ela é protestantizante. Sim. Sim. Olhem as semelhanças da missa de Paulo VI com os vídeos de celebrações luteranas e anglicanas. Vocês vão acreditar em mim? Como diz o Groucho Marx, né? Aqueles comediantes norte-americanos dos anos 40, 50. Os irmãos Marx. Você vai acreditar em mim ou vai acreditar no que seus olhos estão vendo? Então, o católico é problema de consciência. É problema que realmente toca íntimo no católico. Você vai se privar dos sacramentos? Você vai deixar de santificar os domingos e dias santos de festividade?
O que é que eu posso dizer, meus irmãos? O que é que eu posso dizer? Questão de consciência. Tendo em vista os problemas envolvidos na missa nova, tendo em vista, ela é válida. Estão dizendo aí para nós que vocês estão dizendo que a missa nova ela é inválida. Normalmente, se há todas as condições para que ela seja válida, ela será. O ministro com a intenção de consagrar, matéria correta, fórmula, todas essas coisas estão reunidas, ela é válida. A questão toda é, ela é agradável a Deus? Se faz isso em comunhão realmente com a igreja, com aquilo que a igreja sempre acreditou, ou há uma nova teologia na missa? Fica aqui minha pergunta para vocês, neocons. Fiquem com esse BO no colo de vocês, neocons, continuistas. Pensem. A ordenação, o mandamento de se consagrar ao domingo, se você não tem nenhuma missa perto de sua casa, nenhuma missa católica, você não está obrigado a ir nela. Você deve santificar de outra forma. Oração do rosário aos domingos e dias santificados. Lê as leituras da missa naquele dia. Pedir a misericórdia de Deus para que providencie a missa em sua cidade, em sua vila, em seu distrito, em sua capital. Lutar com outros fiéis pela implantação da missa tradicional, que vem a Fraternidade de São Pio X, ou a resistência para a sua cidade, para a sua região. Reunir com os irmãos, pegar uma van e ir para uma cidade que tenha a missa tradicional mais perto possível de você. E Deus vai considerar isso um sacrifício. Então, nós não somos incoerentes. Incoerentes são os senhores. Padre José Eduardo. O próprio padre Paulo Ricardo, que tanto já criticou a missa de Paulo VI, inclusive tem um vídeo ou um curso inteiro só sobre isso, falando da guerra dos missais. Quer dizer que nem o senhor foi tão cego. Agora está cego, né? Não quer ver. Rezo pelo senhor. O Carlos Nogueira, recentemente, fez um vídeo já batendo de frente com as acusações ímpias do padre José Eduardo, que nos chama de protestantes. E eu apenas repito o que ele falou. Não somos nós que ficamos orando em línguas, que ninguém entende. Não somos nós que ficamos rodopiando na igreja. Não somos nós que praticamos verdadeiros absurdos ao redor do Santíssimo Sacramento, como já aconteceu e acontece nas celebrações loucas que a gente vê por aí, principalmente da RCC, com dancinhas, até danças judaicas ao redor do Santíssimo Sacramento. Né? Não somos nós que rezamos com protestantes, porque nós não consideramos os protestantes, até serem batizados na igreja católica e abjurarem de seus erros, eles não podem ser nossos irmãos. Rezamos por eles, mas não com eles. O Catecismo de Trento proíbe que rezemos. O Catecismo de São Pio X proíbe que rezemos com protestantes e com cismáticos. Para agora vir os senhores falarem tamanhas asneiras. Os protestantes somos nós, né? Os protestantes somos nós. Porque queremos defender a reta doutrina. Então nós somos protestantes. Olhem a hipocrisia dos senhores. E ninguém aqui está dizendo que nós não somos melhores do que os senhores, não. Nós estamos criticando essas atitudes. Esses absurdos que os senhores falam. Seguimos o missal de 1962. Ponto. Que foi a última grande reforma que passou o missal de São Pio V. Que foi uma evolução não, um progresso orgânico da liturgia. Bem, então fica aqui minha sugestão para aqueles que estão muito preocupados porque não tem missa perto de sua casa, que anseiam por participar da missa católica por excelência, que é a missa tridentina. Você vê as duas, é de gritante. Não me venham dizer que é a mesma coisa, que são a mesma coisa, não são a mesma coisa. A teologia que envolve as duas é discrepante. Discrepante. Eles não esconderam o intuito de aproximar a missa
dos cultos protestantes para atrair os protestantes. Isso só gerou a expulsão, a saída em massa dos católicos. Perdeu-se a atmosfera de mistério na missa de Paulo VI. Perdeu-se aquilo que é claro aos olhos em matéria de dogma. O dogma salta aos olhos. O dogma da fé, como diz Nossa Senhora de Fátima. O dogma da fé, por excelência. Que é a presença real, a transubstanciação. Aí obnublaram. Impediram que as pessoas tivessem acesso a isso. E como dizem, né? Para você ter acesso, para você saber e aderir àquilo, você tem que ter muito estudo para saber que a missa nova pode ser encarada como um sacrifício. Não vou me delongar mais. Eu já fiz algumas recomendações de livros. Eu estou lendo muito o Dr. Arnaldo Xavier da Silveira, né? Maravilhoso o livro, recomendo. O que é que eu posso dizer mais? Rezem o rosário. Ó, o rosário. O rosário. Rezem o rosário. Pedindo a Deus iluminação. Pedindo a Deus proteção. Vivemos dias terríveis, terríveis. Quem não rezar não vai se salvar. Quem não meditar o Santo Evangelho, quem não tiver devoção a Nossa Senhora, dificilmente se salvará. Vivemos tempos difíceis, muito difíceis, e muito mais difíceis se aproximam. Meus senhores, meus amigos, minhas senhoras, rezem, procurem a Deus. Deus nos ama. Mas, como diz Santo Agostinho, Deus que te criou sem ti, quer dizer, sem tua vontade, Ele não te salvará sem a tua vontade. Então é preciso que haja adesão sua. Sua. Despeço-me por aqui, não quero ser enfadonho. Se você gosta do meu conteúdo, dê o seu joinha, compartilha, se inscreve. Tá bom, meu povo? Despeço-me por aqui, até o próximo vídeo. E que a Virgem Santíssima proteja cada um de vocês com o manto sagrado dela. E que Nosso Senhor também volte seus olhos misericordiosos, porque Ele é justo juiz, mas Ele também é repleto de misericórdia para cada um de vocês em suas vidas, em suas dificuldades, em seus labores, não é? em suas misérias. Eu também tenho as minhas, mas Deus pode tudo. Deus abençoe vocês, tenham um santo domingo, vão à missa. Vão à missa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Causa nostra Letícia, ora pro nobis.